E aí, alunos? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa primeira aula acerca dos estudos dos gases. Nós faremos aqui uma conceitualização geral acerca de o que é um gás, quais são as propriedades, qual é a equação geral de um gás. E aí, na próxima aula, a gente vai dar uma olhada em alguns casos particulares. Beleza? Vem comigo após a vinheta. Vamos lá. Um gás, basicamente, ele pode ser definido como um gás perfeito, que, em outras palavras, nada mais é do que um gás que está submetido a altas temperaturas e baixas pressões. Então, toda e qualquer vez que eu falar que eu tenho um gás submetido a uma alta temperatura e uma baixa pressão, a gente sempre vai considerar ele como um gás ideal. E esse gás aí, ele tem algumas proximidades, né? E eu quero que vocês entendam que um gás, na vida real, ele não vai estar em altas temperaturas e nem baixas pressões. No entanto, a gente pode tentar fazer uma extrapolação numa situação na qual um gás real ele se comporta de forma muito aproximada a um gás ideal. E aí esse gás ideal ele tem algumas características, sendo que as moléculas desse gás vão se movimentar ao caso, ou seja, tem um movimento desordenado e ininterrupto, ou seja, tá se movimentando à torta e direita. Não exercem ação mútua, ou seja, elas não interagem por mais próximas que elas estejam entre si. E por fim, elas se chocam de forma elástica. Ou seja, quando você tem a colisão entre uma molécula de um gás com a outra molécula, por exemplo, não há perda de energia. Então, um gás ideal, ele se movimenta aleatoriamente, não exerce ação mútua e ele se choca de forma inelástica. Essa forma elástica, perdão, é uma situação que não tem perda de energia. Não menos importante, vocês precisam saber quais são as variáveis de estado. As variáveis de estado, basicamente, são descritas aí por grandezas físicas, tá? Então, são elas a pressão, o volume, a temperatura e, consequentemente, a quantidade de energia presente aí nesse gás. A pressão nada mais é do que o gás exerce aí sobre as paredes do recipiente devido às colisões. O volume nada mais é do que o volume do recipiente aonde esse gás está contido. E a temperatura é a grandeza de estado que mede aí o grau de agitação das partículas desse gás. Beleza? Não tem muito segredo. Então vamos lá. Quais são as três grandes variáveis que vocês têm que ter em mente? Pressão, volume e temperatura, certo? E aí, consequentemente, a partir dessas três variáveis de estado, a gente consegue fazer algumas mensurações acerca do comportamento de muitos gases. E a partir dessa mensuração, a gente consegue fazer três grandes conclusões. Primeira, o volume é proporcional ao número de mols, o volume é inversamente proporcional à pressão absoluta e a pressão é proporcional à temperatura absoluta. E dessa combinação aí, dessas proporcionalidades que a gente acabou de concluir, a gente chega à seguinte equação. Pressão versus volume é igual ao número de mol vezes uma constante universal dos gases, que é SR, vezes a temperatura. Detalhes importantes a serem pontuados. Primeiro, essa constante aqui dos gases ideal, ela é dada por esse valor aqui, ó, que pode ser 8,314 joules por mol por Kelvin, ou pode ser 0,08206 L por atm por mol por Kelvin. A temperatura ela precisa obrigatoriamente, pessoal, estar em graus Kelvin, tá? Então é em Kelvin. O número de mols a gente pode conseguir pela massa total dividido pela massa molar. Isso daqui vai fazer mais sentido para vocês daqui a pouco com alguns exemplos. Então vamos lá. O mol é basicamente o quê? Uma medida de quantidade de uma substância. E aí, provavelmente na matéria de química, vocês já tenham visto que o mol, ele basicamente consegue mensurar entidades químicas, qualquer entidade química, tá? Mas dentro do contexto do estudo dos gases, a gente pode entender que o mol de qualquer substância é composto pelo número fixo de moléculas. E o número de mols, ele é denominado como mol,
e a gente calcula ou mensura ele através do número de Avogadro, que é esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas por mol, beleza? Um detalhe interessante é que a massa molar nada mais é do que a massa de um mol. E a partir disso a gente chega no contexto da equação de um gás ideal, que é uma situação na qual você tem uma massa constante, ou seja, o número de mols é constante, e o produto, o número de mols vezes a constante universal, acaba sendo constante, de modo a qual a pressão vezes o volume dividido pela temperatura também é constante. E nesse sentido, quando você tem essa situação na qual a massa é constante, a gente vai fazer algumas manipulações algébricas de forma a qual a gente chega nisso daqui. Considerando-se um estado inicial na qual você tem uma pressão inicial, um volume inicial e uma temperatura inicial, a gente chega que é igual a uma pressão final vezes um volume final vezes uma temperatura final, tá? É o famoso PVT-Povotó, tá? Então vamos dar uns exemplos aqui como que a gente pode mensurar e usar essas informações anteriormente descritas, ó. Considerando-se uma massa de 88 gramas de dióxido de carbono, sabendo-se que a massa molar do dióxido de carbono é 44 gramas por mol, a gente precisa encontrar um número de mols aí nessa substância. Então vamos lá. Para a gente encontrar o número de mols, o que a gente precisa fazer? Pegar alguns dados aqui, ó. Eu sei que a massa que eu tenho é de 84 gramas, a massa molar da molécula de dióxido de carbono é igual a 44 gramas por mol. E aí, nesse sentido, a gente vai fazer o quê? O número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Donde a gente chega aqui? 88 dividido por 44 é igual a 2 mols. Nesse sentido, o número de mols presente nessas moléculas de dióxido de carbono é igual a 2 mols. Simples assim. Beleza? Então, a gente consegue mensurar que nessa amostra aí de 88 gramas, eu vou ter 2 mols de dióxido de carbono. Ou seja, eu vou ter 2 vezes 6,23 elevado à 23ª potência moléculas de carbono. Dióxido de carbono, perdão. Outro exemplo, ó. As chamadas condições normais de temperatura e pressão, a famosa CNTPs, de um gás corresponde a um estado no qual a temperatura de 0 graus é igual, esse valor aqui já transformado em Kelvin, e uma temperatura de 1 atm, que é igual a isso aqui em Pascal. Eu quero saber o seguinte, você deseja saber o número de mols de um gás ideal nas CNTPs. Qual será o volume necessário? Provavelmente você deve estar perguntando, e aí, como que eu vou fazer esse exercício? Bem simples, a gente vai pegar os próprios enunciados, os próprios dados que estão no enunciado. Vamos lá, ó. Primeiro, a gente tem que fazer o pressão vezes volume é igual nRT, ou se vocês quiserem um emênico, puta velha não rejeita tarado, ou por você nós rezamos também. Então, o PV igual nRT, a gente vai chegar aqui, ó. Qual que é a pressão? Esse volume aqui, certo? Essa pressão vezes o volume é igual a 8,3 vezes 1 vezes esse valor, beleza? E aí, fazendo as manipulações, a gente chega nesse valor, de 22,4 litros. Um outro exercício, ó. Um gás perfeito é mantido em um cilindro fechado por um pistão. Em um estado A, suas variáveis são: a pressão inicial é igual a 2 atm, o volume inicial é igual a 0,9 litros e a temperatura é em 27 graus. Em um outro estado B, a temperatura é 127 graus, a pressão é igual a 1,5 atm, e aí eu quero saber o volume B. Quais são os dados que eu posso mensurar? Primeiro, eu tenho que pegar os dados iniciais, ó. Então eu tenho pressão, volume e temperatura, sendo que a temperatura obrigatoriamente eu tenho que transformar em Kelvin, tá? E aí a gente pode usar o PVT Povotó, né? E aí nesse sentido você substitui os valores. Então, ó, você tem 2 atms vezes 0,9
litros dividido por 300 Kelvin, que é igual a 1,5 atm vezes o volume que eu quero descobrir, dividido por 400 Kelvin. Fazendo aí as continhas, a gente chega que o volume final é igual a 1,6 litros. Beleza, era isso. Eu espero que tenha ficado claro, eu tentei ser o mais breve e sucinto possível. Se você tiver gostado, dá um like, se inscreva e ativa o sininho de notificações. E por fim, um molde de boas coisas para vocês e bastante sucesso aí nos estudos. Beijão e até a nossa próxima aula. Fui!